Você já sentiu que os mortos ainda caminham entre nós? Hoje, vamos levá-lo através de 10 histórias sobrenaturais de cemitérios que parecem desafiar a realidade, onde sombras, mãos emergindo da terra e fenômenos inexplicáveis farão seu coração acelerar e seus sentidos aguçarem. Fique até o final, porque cada relato é mais aterrorizante que o anterior e revelará segredos que poucos ousam contar. Se você quiser continuar explorando o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like para apoiar nosso conteúdo e comente qual história impactou você mais ou qual você se atreveria a viver, se você ousar. História 1: Uma menina que implorava para não ser esquecida em Tlaxcala. Meu nome é Julião Ortega, e sou padre em uma pequena vila em Tlaxcala, um lugar cercado por campos secos e colinas que parecem guardar segredos mais antigos que nossas próprias igrejas. Por anos, servi na igreja e no cemitério da vila, abençoando enterros, rezando pelos falecidos e reconfortando famílias que chegam com lágrimas e flores. Mas há uma experiência que me assombra há muito tempo e ainda é difícil para mim relatar porque, embora eu tenha testemunhado cenas de dor e morte, nunca antes senti uma voz do além implorando por algo tão humano quanto não ser esquecida. Tudo começou numa tarde fria quando fui chamado por uma família que queria uma missa curta no túmulo de seu avô. O cemitério de Tlaxcala, como muitos no México, está cheio de lápides tortas, cruzes enferrujadas e flores murchas que parecem durar menos de um dia sob o sol e o vento. Enquanto caminhávamos em direção à seção mais antiga, senti uma calma estranha, quase como se o ar estivesse carregado com algo que não pertencia a este mundo. Após a bênção, a família partiu, e eu fiquei para guardar minhas coisas. Foi então, naquele silêncio quebrado apenas pelo grasnido de um corvo, que ouvi pela primeira vez a voz. Era uma voz de criança, suave, quase como um sussurro carregado pelo vento. Padre, não me esqueça. Congelei, pensando que talvez uma criança da vila tivesse se infiltrado no cemitério. Olhei ao redor, verifiquei atrás dos mausoléus, entre os ciprestes, mas não havia ninguém. O cemitério estava vazio. Um arrepio percorreu minha espinha, e me persignei, murmurando um Pai Nosso antes de partir. Pensei que era apenas minha imaginação, resultado da fadiga. No entanto, naquela noite sonhei com uma garotinha vestida de branco, parada ao lado de um túmulo sem identificação. Seu rosto estava embaçado, como se coberto por uma névoa, e ela repetia a mesma súplica: não me esqueça. Dias se passaram, e embora eu tentasse seguir em frente, a voz retornou. Desta vez, durante uma oração noturna, quando fui ao cemitério para abençoar um grupo de túmulos antigos e negligenciados. Entre as pedras quebradas e flores secas, ouvi novamente, mais clara, mais próxima: Padre, ainda estou aqui. Minhas mãos tremeram, e meu rosário quase escorregou. Segui o som até uma pequena lápide, desgastada pelo tempo, sem nome ou data, mal sustentada por um pedaço de pedra desmoronando. Senti um impulso estranho de me ajoelhar ali, como se alguém invisível estivesse me empurrando para rezar. Quando coloquei minha mão na pedra fria, uma dor intensa atravessou minha cabeça, e ouvi o choro de uma criança diretamente dentro da minha mente, como se a própria terra estivesse falando. Saí, perturbado, mas sabia que tinha que voltar. No dia seguinte, perguntei aos anciãos da vila se sabiam sobre aquele túmulo. Alguns me olharam com suspeita, outros com medo. Uma velha de cabelos brancos me contou que muitos anos atrás, uma menina havia morrido em circunstâncias trágicas, enterrada sem cerimônia ou nome porque sua família era muito pobre. Ninguém nunca mais a visitou. Ninguém se lembrava onde estava seu túmulo exato. A mulher não quis dizer mais, mas me advertiu que desde então, vozes haviam sido ouvidas na parte antiga do cemitério. Não pude mais ignorar. Uma noite, decidi ficar depois que o portão foi trancado. Com minha lanterna e meu rosário, caminhei até o túmulo esquecido. O ar estava gélido, muito mais frio do que deveria estar em Tlaxcala. Acendi uma vela e comecei a rezar. Foi então que a vi. A figura de uma garotinha apareceu na minha frente, mal iluminada pela chama. Ela não tinha rosto, apenas uma silhueta vestida de branco com as mãos estendidas como se pedisse ajuda. A vela tremulou, e o vento sussurrou as mesmas palavras: não me esqueça.
Quis falar com ela, perguntar seu nome, mas meus lábios estavam selados. Senti meus joelhos dobrarem sozinhos, e comecei a chorar, algo que raramente me aconteceu em tantos anos de serviço. A menina levantou a mão e apontou para o túmulo sem identificação. A terra tremeu levemente, como se algo embaixo quisesse sair. Levantei-me com todas as minhas forças e rezei em voz alta, pedindo a Deus que lhe desse descanso. A figura desapareceu de repente, e o silêncio reinou mais uma vez. Desde aquela noite, senti sua presença me acompanhando. Ela não me ataca, não me machuca, mas toda vez que entro no cemitério, ouço sua voz, às vezes mais perto, às vezes mais longe. Nas madrugadas, quando o vento sopra forte, sua súplica ecoa como se viesse de todas as direções: não me esqueça. Decidi organizar uma missa em honra de todas as crianças sem nome, todas aquelas que morreram sem serem lembradas. Fiz isso em segredo, sem anunciar, porque temia que as pessoas pensassem que eu estava enlouquecendo. Coloquei flores naquele túmulo esquecido e recitei orações até o nascer do sol pintar o céu de laranja. Pela primeira vez em meses, o cemitério pareceu mais leve, menos opressivo. No entanto, naquela mesma noite, sonhei com a menina novamente. Seu rosto ainda estava coberto de névoa, mas desta vez ela sorria levemente. Ela não disse nada, apenas me olhou e então desapareceu na escuridão. Quando acordei, encontrei uma pequena flor branca e fresca em minha batina que não me lembrava de ter pego. Guardo-a até hoje, como prova de que o que vivi não foi uma ilusão. Às vezes me pergunto se a voz vai parar de me chamar, se a menina finalmente descansará, ou se está condenada a vagar para sempre naquele cemitério de Tlaxcala. A única coisa que sei é que toda vez que ouço sua súplica, sinto um nó no peito e um medo profundo, porque não há nada mais aterrorizante que a ideia de ser esquecido mesmo após a morte. E em cada oração que profiro, em cada missa que ofereço, repito seu nome em silêncio, mesmo sem nunca tê-lo conhecido, para que ela saiba que pelo menos um homem ainda se lembra dela. Se você quiser continuar explorando o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like para apoiar nosso conteúdo e comente qual história impactou você mais ou qual você se atreveria a viver, se você ousar. História 2: O Caixão Pesado em Michigan. Meu nome é Richard McCarthy, e sou padre em uma pequena cidade em Michigan, um lugar cercado por florestas úmidas e cemitérios que parecem afundar na terra macia com o passar dos anos. Abençoei dezenas de enterros sob a neve, no meio de tempestades de outono e em verões pesados que fazem os corpos se decomporem mais rápido do que qualquer um gostaria de imaginar. Mas entre todas essas memórias, há uma que me segue como uma sombra constante, o caixão que parecia dobrar de peso a cada manhã sem qualquer explicação. Tudo começou durante o enterro de um homem chamado Thomas Whitaker, um velho solitário sem família conhecida. A cidade decidiu pagar por um enterro simples, com apenas alguns vizinhos presentes. O caixão de madeira escura e sem adornos foi levado ao cemitério numa tarde fria de novembro. O chão estava molhado, e a névoa descia do lago próximo. Não havia nada de especial naquele enterro, exceto por um detalhe que notei assim que os coveiros tentaram baixar o caixão na cova. Eles reclamaram que estava pesado demais para um corpo tão magro. Pensei que estavam exagerando, mas a inquietação em seus rostos me fez ter dúvidas. Eles o baixaram com grande esforço, e o selamos com as orações habituais. Naquela noite, porém, fui acordado pelo telefone da igreja. Um dos zeladores do cemitério jurou que havia ouvido ruídos metálicos e batidas surdas na área onde havíamos enterrado Whitaker. Disse-lhe para se acalmar, que o vento e o gelo poderiam causar ruídos estranhos, mas em sua voz, ouvi pânico genuíno. Na manhã seguinte, voltei ao cemitério. O caixão estava coberto por terra fresca, mas ao me aproximar, notei algo que gelou meu sangue. O chão estava afundado, como se o caixão tivesse ficado mais pesado que o normal e tivesse feito a terra colapsar. Não quis dar importância e rezei em silêncio, mas o zelador insistiu que algo não estava certo. Decidimos, por precaução, abrir a cova novamente para verificar. Quando os coveiros puxaram o caixão, notamos que o peso era quase insuportável. 4 homens mal conseguiam levantá-lo, enquanto apenas dias antes, apenas 2 o haviam carregado.
Abrimos-lo com a permissão das autoridades presentes. O corpo ainda estava lá, imóvel, pálido e sem sinais de movimento. Nada parecia alterado, exceto pela sensação insuportável de que a madeira rangia como se estivesse sendo pressionada de dentro por um peso invisível. Selamos o caixão novamente e o enterramos. Pensamos que seria o fim, mas não foi. Naquela mesma noite, o zelador me ligou novamente. Disse que ouviu sons de rachadura e um gemido baixo, como se alguém estivesse respirando dentro da terra. Pediu-me para vir, e embora temesse por minha sanidade, concordei. Caminhamos juntos sob a luz fraca de uma lanterna até a cova. O ar estava tão frio que cada respiração se transformava em vapor. Ficamos em silêncio, e então ouvimos um gemido abafado, um murmúrio que parecia vir debaixo da terra. O zelador gritou e quis correr, mas eu o detive. Nos ajoelhamos na terra úmida, e coloquei meu ouvido no chão. O que ouvi me paralisou. Era um som semelhante a um coração batendo, lento e pesado, como se o caixão estivesse respirando. Fizemos o sinal da cruz e fugimos sem olhar para trás. No dia seguinte, tentei explicar o que havia acontecido às autoridades, mas eles riram de nós. Disseram que era impossível, que eram delírios da noite. No entanto, os coveiros confirmaram que o caixão estava ficando mais pesado cada vez que o moviam. Semanas se passaram, e a cova começou a afundar cada vez mais. Quando a escavamos mais uma vez, descobrimos que a madeira estava tão pressionada que parecia prestes a estourar. O corpo dentro ainda estava intacto, mas algo não estava certo. Sua pele, longe de se decompor, parecia estar ficando cada vez mais rígida, como se o peso que estava sobre o caixão o estivesse preservando de forma antinatural. Foi então que um velho da vila se aproximou de mim após a missa. Em voz baixa, me contou que o falecido praticava rituais estranhos, que falava com livros antigos e que assegurava que sua alma nunca seria esquecida porque havia feito um pacto. Ninguém acreditou nele quando estava vivo, o consideravam um louco, mas agora estavam começando a se lembrar de suas palavras. O velho me disse que talvez o peso não fosse físico, mas espiritual, como se a cada dia que passava a alma do falecido arrastasse algo mais para seu caixão. Não quis acreditar, mas o que aconteceu a seguir me forçou a aceitar o inexplicável. Uma manhã fui ao cemitério sozinho, armado apenas com uma lanterna e meu rosário. A cova estava afundada mais do que nunca, e ao me aproximar senti a pressão no ar, como se todo o chão estivesse respirando. Rezei em voz alta, pedindo libertação para a alma de Whittaker. Naquele momento, a terra tremeu levemente e um rangido aterrorizante veio do caixão, como se algo pesado tivesse sido deixado cair lá dentro. Minha lanterna piscou e ouvi claramente uma voz fraca e abafada dizer, ainda não. Corri para a igreja e passei a noite rezando. Desde então, toda vez que alguém se aproxima daquela cova, sente um peso no peito, uma pressão difícil de descrever. Ninguém ousa abri-la novamente. O zelador diz que em algumas noites vê a terra se mover sozinha, como se o caixão estivesse tentando sair das profundezas. Outros afirmam que ouvem correntes se arrastando sob o chão. Não sei o que pensar, só sei que toda vez que caminho perto daquela cova meu corpo fica mais pesado, minhas pernas tremem e minha respiração se torna difícil. Como se uma força invisível quisesse me arrastar com ele. E embora tenha abençoado a cova inúmeras vezes, sinto que nada muda. O caixão ainda está lá, afundando pouco a pouco na terra, carregado com um peso que não pertence a este mundo. E temo que um dia esse peso seja tão grande que não haverá cemitério ou cidade capaz de contê-lo. Se você quiser continuar explorando o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like para apoiar nosso conteúdo e comente qual história impactou você mais ou qual você se atreveria a viver, se você ousar. História 3 As Mãos na Cova em Cádiz. Meu nome é Manuel Ruiz, e sou padre em uma pequena paróquia em Cádiz, no sul da Espanha, um lugar onde cemitérios coexistem com o cheiro do mar e o vento que nunca para de soprar. Desde jovem, me acostumei a procissões, orações noturnas e as histórias que os anciãos contavam sobre almas atormentadas aparecendo entre as covas.
Mas o que testemunhei uma tarde no cemitério antigo não se parece com nenhum conto popular, porque foi algo que vi com meus próprios olhos e que ainda me impede de dormir tranquilamente hoje. Tudo começou durante uma restauração na parte mais antiga do cemitério, onde os nichos estão rachados e as lápides mal retêm letras legíveis. Fui chamado para abençoar um conjunto de covas antes que as autoridades decidissem mover alguns restos para um ossário comum. Entre essas covas, uma chamou minha atenção especialmente, uma lápide quebrada, coberta de musgo, sem cruz ou flores, com marcas que pareciam arranhões na pedra. Ajoelhei-me para ver melhor e notei que os sulcos eram profundos, perfeitos demais para serem obra do tempo ou do clima. Passei meus dedos sobre essas marcas e senti um arrepio, como se a pedra ainda guardasse o eco do sofrimento. Naquela noite, não consegui tirar a imagem da cabeça. Sonhei com mãos batendo de dentro de um caixão, unhas arranhando a madeira com desespero, deixando marcas que nunca deveriam existir. Acordei encharcado de suor, convencido de que algo enterrado estava implorando para ser ouvido. Voltei ao cemitério no dia seguinte, determinado a verificar a cova novamente. Levei uma lanterna e meu rosário comigo, porque pressentia que não era assunto comum. Ao me aproximar, descobri que haviam tentado selar a lápide com cimento fresco, mas as marcas haviam reaparecido, como se algo de dentro quisesse romper. Coloquei meu ouvido na pedra e, embora o vento soprasse forte, juraria que ouvi um arranhão suave, como unhas raspando. Senti o ar sendo sugado dos meus pulmões. Rezei baixinho e me afastei, mas a inquietação não me deixou em paz. Os coveiros confirmaram que aquela cova tinha a reputação de ser inquieta. Alguns afirmavam ter ouvido batidas em noites de lua cheia, outros diziam ter visto a terra se mover, como se alguém estivesse tentando sair. Ninguém sabia quem estava enterrado ali, apenas que era uma mulher que desapareceu durante a guerra e nunca foi encontrada. Dias se passaram, e as marcas se multiplicaram. Uma tarde, enquanto eu rezava ao lado da cova, um coveiro decidiu abri-la por curiosidade. O caixão dentro estava apodrecido, quase transformado em pó, mas na madeira, arranhões profundos ainda eram visíveis, linhas desesperadas indo em todas as direções. O mais aterrorizante era que dentro do caixão, ainda visíveis, estavam fragmentos incrustados de unhas, restos humanos que não deveriam estar lá se a pessoa tivesse morrido pacificamente. O silêncio que caiu sobre nós foi absoluto. Ninguém ousou dizer nada. Selamos a cova novamente, mas eu sabia que aquilo não seria o fim. Naquela mesma noite, fui acordado por um som vindo da sacristia. Ao me aproximar, vi que minha batina estava espalhada no chão, e sobre ela estavam marcas de mãos em pó branco, como se alguém tivesse tentado me agarrar. Meu coração batia forte no peito. Corri para o cemitério no meio da noite. A lua iluminava fracamente as covas, e o vento carregava um lamento abafado. Aproximei-me da lápide quebrada, e lá estavam, frescos, novos, mais arranhões. Desta vez não apenas na pedra, mas também no chão, como se as mãos tivessem saído um pouco mais do que deveriam. Acendi uma vela e comecei a rezar com todas as minhas forças. De repente, senti uma vibração sob meus pés, um leve tremor que subiu pelas minhas pernas. O chão se abriu apenas por um instante, e juraria que vi os dedos ósseos de uma mão espiando da terra. Fechei os olhos e recitei em voz alta, suplicando a Deus que protegesse aquele lugar. O vento se levantou violentamente, apagou a vela e me deixou na escuridão absoluta. Quando consegui acender a lanterna, a terra estava intacta novamente, mas as marcas haviam crescido, cobrindo toda a lápide como uma teia de aranha. Desde aquela noite, não durmo tranquilamente. Toda vez que entro no cemitério, sinto uma pressão no peito, como se alguém invisível estivesse me seguindo. Em meus sonhos, ouço mesmo o som, unhas arranhando madeira, batidas surdas, mãos batendo sem descanso. Às vezes acordo com minhas próprias mãos sangrando, como se na noite eu tivesse tentado arranhar algo na escuridão. Não sei quem estava enterrado ali, não sei se morreu injustamente ou se foi condenada ao tormento eterno. A única coisa que sei é que as mãos ainda estão lá, marcando a cova, lembrando-nos de que a morte nem sempre traz descanso.
E temo o dia em que essas mãos consigam sair completamente, com unhas quebradas e desesperadas, procurem alguém para tomar seu lugar sob a terra úmida de Cádiz. Se você quiser continuar explorando o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like para apoiar nosso conteúdo e comente qual história impactou você mais ou qual você se atreveria a viver, se você ousar. História 4: A Sombra Estranha em Sonora. Meu nome é Francisco Herrera, e sou padre em uma pequena cidade no deserto de Sonora, onde céus claros se misturam com a solidão de noites intermináveis e o vento carrega histórias de colonos antigos que desapareceram sem deixar rastro. Desde jovem, minha vida tem estado ligada a orações no cemitério, bênçãos de enterros e vigílias noturnas por aqueles que não podem mais falar. Mas há algo que vi, algo que ainda me assombra toda vez que fecho os olhos, uma sombra que não pertence a ninguém, que aparece quando rezo, que se move entre as lápides com intenção e silêncio, e que me faz questionar tudo o que pensava saber sobre morte e o sobrenatural. Tudo começou numa noite de outono, quando o céu em Sonora ficou laranja intenso e o calor começou a dar lugar ao frio da chegada da noite. Eu estava rezando ao lado de um grupo de covas muito antigas, algumas esquecidas e cobertas pela areia que o vento trazia do deserto. Enquanto dizia as palavras da bênção, notei um movimento ao meu lado, uma sombra alongada que deslizava entre as lápides sem fazer som. Virei a cabeça, e não havia ninguém. Pensei que era minha imaginação, que talvez a fadiga e a solidão estivessem me pregando peças, mas um frio intenso percorreu minha espinha, e a sensação de estar sendo observado me fez parar a oração. A sombra permaneceu ali, imóvel, mas estranhamente próxima, projetada nas pedras e na areia como se estivesse procurando algo. Tentei ignorá-la, terminei a bênção e voltei para a igreja, pensando que a noite me daria descanso. No entanto, os mesmos movimentos começaram a aparecer toda vez que me aproximava do cemitério, sempre no mesmo lugar, sempre durante minhas orações mais intensas e pessoais. Não era um truque da luz ou da minha mente. A sombra tinha uma forma definida, mais alta que um homem e com contornos que eu não conseguia identificar, como se fosse um corpo envolto em escuridão absoluta. Às vezes eu a via se aproximar das covas, inclinando-se como se examinasse algo ou alguém enterrado ali. Uma noite, decidi ficar até muito tarde, sozinho com uma lanterna, meu rosário e a Bíblia aberta em meus joelhos. A lua iluminava parcialmente as lápides, e o vento trazia consigo um silêncio absoluto, um vazio que oprimia o coração. De repente, senti um ar gelado me cercar, e a sombra apareceu novamente, mais perto do que nunca. Não tinha rosto, nem olhos, mas eu podia sentir seu olhar sobre mim. Tentei falar, rezei em voz alta, mas minha voz se quebrou. Cada palavra parecia ser absorvida pela noite, e a sombra permaneceu imóvel, observando-me com paciência inquietante. Tentei me mover, dar um passo para trás, mas minhas pernas estavam pesadas, rígidas, como se a própria terra estivesse me segurando. Então, ouvi um sussurro, quase imperceptível, que parecia vir da própria areia. Vá, você não deveria ter vindo. Uma onda de pânico me atingiu, mas minha fé me obrigou a continuar rezando. A sombra desvaneceu lentamente, deixando apenas um frio que me gelou até os ossos. Desde aquele dia, tentei descobrir sua origem. Alguns anciãos da vila me contaram sobre um homem que, décadas atrás, foi enterrado sem bênção devido a conflitos com a igreja. Outros mencionam desaparecimentos de trabalhadores que nunca voltaram do deserto e cujas covas ninguém sabe. Mas o que me aterroriza não é tanto sua história, mas sua persistência. Não importa quantas orações eu faça, não importa quanto eu feche a igreja e o cemitério, a sombra sempre retorna, como se esperasse um momento para me tocar, para levar algo que me pertence. Nas noites mais silenciosas, ouço-a deslizar entre as covas, e às vezes sinto seus passos rangendo na areia sob meus pés, embora eu olhe ao redor e não veja nada. Tentei selar as covas, acender velas, até pedir ajuda de outros padres, mas a sombra não recua. Apenas aparece, sempre no momento da oração, como se alimentasse da fé e do medo ao mesmo tempo. Não durmo mais tranquilamente, e toda vez que fecho os olhos no meu quarto, sinto a sombra me observando da janela, projetada contra a parede como um lembrete de que nem tudo que jaz na terra descansa em paz. O mais aterrorizante é que,
Com o tempo, notei que não é apenas uma figura. Sinto que algo invisível se move atrás dela, como se estivesse carregando almas, segredos, objetos que nunca veremos. E embora eu tente me afastar do cemitério, sua presença me segue por toda parte, lembrando-me de que há lugares e mortos que não querem ser esquecidos, e que há sombras em sonora que não perdoam, que espreitam e esperam, silenciosas, por qualquer um que ouse interromper seu domínio sobre a noite. História 5: A Cruz Luminosa no Novo México. Meu nome é Santiago Rivera, e sou padre em uma pequena cidade no norte do Novo México, onde o deserto se estende até onde a vista alcança e o vento carrega os segredos de gerações inteiras enterradas na areia e entre os cactos. Desde jovem, servi na paróquia e no cemitério local, acostumado a abençoar covas, conduzir funerais e ouvir os lamentos dos vivos por aqueles que não podem mais falar. Mas há algo que supera tudo o que vi, uma cruz de pedra que irradia sua própria luz todo dia dos mortos, um fenômeno que desafia a razão e mantém todos os paroquianos em um medo respeitoso e silencioso. Tudo começou há vários anos, quando fui chamado para realizar a missa de Todos os Santos na seção mais antiga do cemitério. A terra estava seca e rachada, as lápides cobertas de poeira e areia que o vento trazia de quilômetros de deserto. Entre todas as covas, uma cruz se destacava, alta, robusta, aparentemente comum, embora desgastada pelo tempo. Quando a noite caiu e recitei as orações, notei um brilho fraco que parecia emanar da própria cruz. A princípio, pensei que fosse um reflexo da lua, mas a luz era constante e quente demais para ser natural. Observei cuidadosamente e entendi que a luz não vinha de fora, a cruz brilhava de dentro, iluminando a terra e as covas próximas com um resplendor dourado que não parecia deste mundo. Os paroquianos que me acompanhavam ficaram em silêncio, incapazes de compreender o que estavam vendo. O ar ficou pesado, carregado com um cheiro de incenso antigo misturado com terra úmida, como se a cruz estivesse liberando um aroma que recordava templos esquecidos e rituais antigos. Todo ano, quando o Dia dos Mortos chega, a cruz brilha novamente. Não importa a hora, a escuridão ou as condições climáticas, à meia-noite, a luz se acende sozinha. Tentei cobri-la com cobertores, envolvê-la em panos pretos, até colocar terra sobre ela, mas nada pode extinguir o brilho. É como se a cruz tivesse vida própria, como se quisesse ser vista e lembrada, ignorando todas as leis da física e do senso comum. Com o tempo, comecei a notar algo ainda mais inquietante. A luz não apenas iluminava a cruz, mas também projetava sombras e formas que não correspondiam à realidade. Entre as lápides vizinhas, figuras podiam ser vistas se movendo lentamente, como procissões de almas, silhuetas humanas que desapareciam quando você tentava olhar para elas diretamente. A primeira vez que vi isso, meu coração parou. Rezei intensamente, mas as figuras continuaram, cercando a cruz como se a protegessem, como se guardassem um segredo que nunca deveria ser revelado. As pessoas da cidade começaram a falar em voz baixa. Alguns diziam que a cruz pertencia a um santo esquecido, outros que era um portal para o além, e alguns até afirmavam que aqueles que tentavam se aproximar demais à meia-noite desapareciam por horas, retornando com olhos vazios e vozes trêmulas, incapazes de explicar o que haviam visto. Tentei me aproximar mais de uma vez, tocar a pedra, rezar de joelhos diante dela, mas sempre senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse me empurrando para manter distância. Uma noite tentar novamente continuar de madeira a entender, peguei um diário e uma lanterna, e fiquei até a cruz brilhar. O que vi me deixou paralisado. Em meio ao brilho, pude distinguir claramente uma figura feminina, vestida de branco, com o rosto coberto por um véu antigo, parada na frente da cruz. Suas mãos pareciam se erguer, oferecendo orações que eu não podia ouvir, e ao seu redor flutuavam centenas de pequenas luzes, almas minúsculas que giravam em círculos como se dançassem ao ritmo de um canto silencioso. Senti a luz me tocar, aquecendo meu corpo e minha mente, e por um instante entendi algo que não posso explicar em palavras. A cruz não apenas brilhava, mas também chamava, guiava e julgava, agindo como um farol para aqueles que partiram e para nós que permanecemos vivos. Desde então, tentei advertir os paroquianos, manter respeito e distância, porque a cruz parece exigir solenidade e medo. Ninguém ousa zombar dela,
tocá-la sem razão ou ignorar sua presença durante a noite dos mortos. Até eu, que dediquei minha vida ao serviço de Deus, sinto um respeito profundo e um medo sagrado. Às vezes, quando caminho sozinho entre as covas, o vento traz um sussurro que parece vir da própria cruz, palavras incompreensíveis, como uma língua antiga, um canto que nos lembra que há forças neste mundo que não podem ser controladas, apenas observadas e reverenciadas. E embora eu tente dormir tranquilamente, a imagem da cruz brilhante e da figura velada me assombra. Sei que todo dia dos mortos, verei a luz novamente, ouvirei o sussurro novamente e sentirei o peso do que permanece entre a vida e a morte naquele cemitério do Novo México. Um lugar onde a fé se mistura com o inexplicável e onde a cruz brilha como um lembrete de que alguns segredos não devem ser revelados. História 6. O homem que chorava em Burgos. Meu nome é Alejandro Martim, e sou padre em uma pequena vila perto de Burgos, em Castela e Leão, cercado por colinas e mosteiros antigos cujas paredes guardam segredos de séculos passados. Por anos, servi na paróquia e no cemitério local, celebrando funerais, acompanhando famílias enlutadas e rezando por aqueles que não podem mais se defender. Mas há algo que nunca esquecerei, algo que testemunhei numa tarde de outono que ainda me assombra toda vez que fecho os olhos. Um homem que chorava em frente a uma cova até desaparecer, como se sua dor estivesse ligada a um mistério que ninguém podia entender. Tudo começou durante uma visita de rotina ao cemitério. Eu caminhava entre as lápides antigas, algumas cobertas de musgo, outras mal legíveis devido à passagem do tempo. O ar estava frio e úmido, e um silêncio profundo envolvia o lugar, interrompido apenas pelo ranger de minhas botas no cascalho e o grasnido distante de corvos. Foi então que o vi, um homem de aparência frágil, vestido com roupas escuras e gastas, parado em frente a uma cova que parecia comum, mas cuja presença emanava uma aura estranha. Seus ombros tremiam enquanto soluçava, e suas lágrimas caíam com tal intensidade que a terra a seus pés parecia absorvê-las como se estivesse viva. Aproximei-me com cautela, recitando o Pai Nosso baixinho, e quando cheguei ao seu lado, tentei falar com ele. Ele não respondeu. Seu rosto estava coberto por uma sombra de desespero que parecia absorver a luz do crepúsculo. Olhei para a cova diante da qual ele chorava e notei que não tinha nome, nem data, nada que indicasse quem estava enterrado ali. Apenas uma pedra lisa, desgastada pelo tempo, e um cheiro estranho e úmido que recordava a terra recém-cavada misturada com flores murchas. O homem continuou a chorar por horas, como se o tempo não existisse para ele, como se sua existência estivesse suspensa em uma dor que o consumia. Tentei ficar com ele, oferecer-lhe conforto, dizer-lhe para rezar comigo, mas seus soluços se intensificaram, e sua voz trêmula parecia exigir algo impossível de nomear. A noite passou, e quando a cidade ficou em silêncio, vi-o desaparecer. Ele não se afastou, não partiu, simplesmente desvaneceu em frente à cova, como se seu corpo tivesse sido absorvido pela própria terra. Fiquei paralisado, incapaz de entender o que havia acontecido, e ao me aproximar da cova, senti um frio intenso que me gelou até os ossos. No dia seguinte, perguntei aos moradores se conheciam o homem. Ninguém tinha ouvido falar dele. Alguns se lembravam de ter visto um estranho vagando perto do cemitério, mas ninguém podia dar detalhes. O mais inquietante era que a cova diante da qual ele chorava parecia mais antiga do que a pedra lisa indicava, como se escondesse segredos que a história havia esquecido. Com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor daquela cova. As flores colocadas ali desapareciam, a terra era revolvida sozinha, e em algumas noites, vizinhos afirmavam ouvir soluços vindos do cemitério, soluços que não pertenciam a nenhum corpo visível. Tentei investigar mais, verificando registros antigos e arquivos da igreja, mas não encontrei nada. A cova parecia não pertencer a ninguém e, no entanto, atraía aqueles que sofriam perdas, aqueles que choravam sem consolo. Um dia, enquanto caminhava por perto, ouvi novamente um choro fraco e distante. Segui o som e o encontrei novamente em frente à mesma cova, o homem, idêntico, chorando até seus ombros tremerem violentamente. Ajoelhei-me e rezei com todas as minhas forças, pedindo a Deus que o libertasse de seu tormento, que lhe desse paz.
Mas quando abri os olhos, ele havia desaparecido, deixando apenas o eco de seu choro no vento frio de Burgos. Desde então, senti sua presença em noites silenciosas quando a igreja está vazia e o vento varre as ruas da vila. Alguns paroquianos me confessaram que sentem um nó no peito perto da cova, como se alguém mais estivesse chorando com eles, e viram, em ocasiões, uma figura escura que desaparece antes que possam tocá-la. Ninguém sabe quem ele é ou de onde vem, mas todos entendemos que sua dor não é comum, que seu choro é mais que tristeza, é uma reivindicação, um lamento que se conecta com algo profundo e antigo, com a memória do que não deve ser esquecido. Toda vez que passo por aquela cova, sinto o mesmo frio daquela primeira vez, sinto um peso no coração e um sussurro que parece dizer, não vá, ainda há muito pelo que chorar. E embora tenha passado anos tentando entendê-lo, confortá-lo, rezar por ele, sei que a verdade é que há almas que não encontram descanso, e há homens cujo choro transcende a própria vida, permanecendo como um eco eterno no cemitério de Burgos. Se você quiser continuar explorando o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like para apoiar nosso conteúdo e comente qual história impactou você mais ou qual você se atreveria a viver, se você ousar. História 7: O relógio que nunca parou em Monterrey. Meu nome é José Ramírez, e sou padre em Monterrey, uma cidade onde o calor do dia se choca com a brisa fresca da noite, e onde cemitérios antigos se escondem entre avenidas modernas e edifícios que parecem querer apagar a memória do passado. Desde jovem, dediquei minha vida à paróquia e às orações nos cemitérios, mas há uma memória que continua a me atormentar, um relógio que nunca parou dentro de um nicho, um fenômeno que desafia toda a lógica e parece guardar segredos que nenhum homem deveria saber. Tudo começou durante uma visita de rotina a um cemitério antigo no centro de Monterrey, onde lápides e nichos guardam os restos de famílias que não existem mais e almas que parecem querer ser lembradas. Enquanto revisava os registros dos nichos vazios e atendia algumas covas negligenciadas, um zelador se aproximou de mim com uma expressão que misturava medo e confusão. Ele me contou sobre um relógio que, segundo ele, soava a cada hora, a cada minuto, até a cada segundo, dentro de um nicho que estava vazio há anos. A primeira vez que ouvi isso, pensei que era um exagero, uma história para assustar visitantes ou as crianças do cemitério. Mas ao me aproximar do lugar indicado, minha descrença desapareceu. O nicho estava fechado, com cimento fresco indicando um selamento recente, e ainda assim, de dentro vinha um tic-tac constante, rítmico e alto, como se alguém tivesse colocado um relógio antigo ali e o deixado ligado para sempre. Toquei a porta do nicho e senti um frio intenso percorrer minha espinha. O som não parava, e por um instante, juraria que os ponteiros estavam se movendo para trás, como se o tempo dentro do nicho não seguisse as regras do mundo exterior. Decidi voltar à paróquia para procurar o registro daquele nicho. De acordo com os arquivos, estava vazio há décadas, ninguém estava enterrado ali, e nenhuma família havia solicitado seu uso. No entanto, o tic-tac continuava, audível mesmo quando eu caminhava a vários metros de distância. A sensação de estar sendo observado me invadiu. Voltei com um grupo de trabalhadores para abrir o nicho, pensando que talvez alguém tivesse colocado um relógio antigo ali por engano. O que encontramos desafiou toda a lógica. O interior estava completamente vazio, sem objetos, sem restos, sem relógios. E ainda assim, o som persistia, mais claro e mais alto do que nunca. Desde então, o relógio se tornou um fenômeno que ninguém podia explicar. A cada hora, a cada minuto, o tic-tac ressoava com precisão perfeita, como se o tempo estivesse preso naquele nicho, como se um coração invisível o fizesse bater eternamente. Alguns vizinhos começaram a notar o som de fora do cemitério, afirmando que não conseguiam dormir à noite. Outros diziam que viam clarões de luz dentro do nicho, sombras que se moviam ao ritmo do tic-tac, figuras que apareciam e desapareciam sem deixar rastro. Tentamos selar o nicho novamente, cobri-lo com panos e vigiá-lo a noite toda, mas nada parou o relógio. Até meu próprio rosário, colocado em frente ao nicho, parecia vibrar ao compasso do tic-tac, como se as contas sentissem a presença de algo impossível de entender. Uma noite, decidi ficar sozinho até o amanhecer. Sentei-me em frente ao nicho com a Bíblia aberta e rezei sem parar.
A cada oração, o tic-tac parecia se tornar mais intenso, mais profundo, como se o nicho estivesse respondendo às minhas palavras, medindo o tempo com paciência infinita. Senti um peso no peito, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso, mais pesado, e por um instante, pensei ter ouvido um sussurro: o tempo não termina aqui. Meus joelhos tremeram, minhas mãos suaram, e o relógio continuou, implacável, imperturbável, marcando segundos que ninguém podia ver e minutos que ninguém podia entender. Com o passar dos dias, comecei a notar mudanças estranhas nos arredores. As flores colocadas em nichos vizinhos murchavam mais rápido, a temperatura caía inexplicavelmente perto do lugar, e ocasionalmente, passos fracos e ecos de vozes abafadas podiam ser ouvidos vindo de lugar nenhum. Ninguém podia explicar como o nicho vazio havia se tornado um epicentro de fenômenos que desafiavam a lógica. Alguns paroquianos começaram a evitar a área, outros rezavam baixinho à distância, temendo que a presença dentro do nicho pudesse se espalhar além do que era visível. Eu, como padre, me senti preso entre a obrigação de investigar e o medo de enfrentar algo que não pertence ao nosso mundo. O tic-tac persistiu, constante, eterno, um lembrete de que há forças que não podemos controlar, que o próprio tempo pode estar ancorado a objetos e lugares, que os mortos e o invisível podem manter seu próprio ritmo, indiferentes à nossa fé ou à nossa compreensão. Até hoje, toda vez que passo por aquele nicho, sinto a vibração no peito, ouço o tic-tac ressoando em meus ouvidos, e sei que há algo dentro, algo que observa e espera, um relógio que nunca vai parar, marcando segundos que se tornaram eternos no cemitério de Monterrey. Um lembrete de que nem todo o tempo passa como acreditamos, e que algumas forças permanecem acordadas enquanto o mundo dorme. Se você quiser continuar explorando o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like para apoiar nosso conteúdo e comente qual história impactou você mais ou qual você se atreveria a viver, se você ousar. História 8: Os gritos atrás do muro no Texas. Meu nome é Eduardo Lopes, e sou padre em uma pequena cidade no sul do Texas, um lugar onde os campos se estendem até o horizonte e cemitérios antigos guardam segredos que a maioria das pessoas prefere ignorar. Desde jovem, dediquei minha vida à paróquia, abençoando covas, conduzindo funerais e ouvindo as confissões daqueles que temem por seus mortos e por si mesmos. Mas há uma memória que me assombra intensamente toda vez que fecho os olhos, os gritos que vêm de trás do muro do cemitério, um fenômeno que ninguém pode explicar e que deixou marcas indeléveis em minha alma. Tudo começou num outono há vários anos, quando os ventos quentes do deserto começaram a se misturar com a umidade do rio próximo. Eu caminhava pelo cemitério no final da tarde, certificando-me de que as covas estavam limpas e que as lápides mais antigas não eram um perigo para os visitantes. Foi então que ouvi o primeiro grito, um som dilacerante, humano, cheio de dor e desespero, que parecia vir do outro lado de um muro de pedra que delimitava a seção mais antiga do cemitério. A princípio, pensei que algum vizinho havia sofrido um acidente ou que era um animal preso entre as pedras, mas o som era preciso demais, carregado demais de emoção para ser um simples acidente. Aproximei-me cautelosamente do muro, e conforme o fazia, os gritos se multiplicaram, ressoando como se um coro de almas presas estivesse tentando se comunicar comigo. A voz era clara, profunda, e embora eu não pudesse distinguir palavras, cada lamento transmitia angústia, medo e súplica. Decidi rezar, colocando minha mão na pedra fria, esperando que a oração acalmasse o horror que filtrava do outro lado. Mas nada aconteceu. Os gritos se intensificaram, como se respondessem à minha presença, e senti uma pressão no peito, um peso que me impedia de respirar normalmente. Por semanas, os eventos se repetiram. Toda vez que passava pelo muro, os lamentos apareciam, acompanhados por ruídos de batidas, correntes se arrastando e sussurros incompreensíveis. Alguns vizinhos começaram a evitar a área, outros afirmavam ter visto figuras se movendo atrás do muro, sombras alongadas que se moviam lentamente, como se a própria terra as estivesse empurrando. Tentei conversar com outros padres e as autoridades, mas ninguém podia me dar uma explicação. Cada investigação terminava com o mesmo resultado, um muro sólido, aparentemente normal, e um cemitério que não mostrava sinais de alteração. No entanto, toda noite, os gritos persistiam,
e a sensação de que alguém ou algo estava preso atrás daquele muro se tornava mais intensa. Uma manhã, decidi ficar até o amanhecer, armado apenas com meu rosário e minha fé. Sentei-me em frente ao muro, recitando orações e pedindo proteção. Os gritos começaram logo depois, primeiro suavemente, depois dilacerantes. Senti o frio penetrar meus ossos, e o vento trouxe um fedor de terra úmida e carne em decomposição que parecia emanar da própria pedra. Foi então que vi algo impossível, pequenas mãos espiando pelas rachaduras do muro, como se tentassem sair, acompanhadas por sombras que dançavam ao ritmo dos gritos, deformando a realidade ao seu redor. Tentei recuar, mas minhas pernas não respondiam. O medo me paralisou enquanto ouvia uma voz, mais próxima do que nunca, murmurar meu nome, misturando súplica e ameaça. Fiquei ali até o amanhecer, tremendo e suando, e quando o sol finalmente iluminou o cemitério, as mãos e sombras desapareceram, deixando apenas um muro frio e silencioso, como se nada tivesse acontecido. Desde aquele dia, toda vez que passo pelo cemitério, sinto uma presença atrás daquele muro, um peso que oprime meu coração e um frio que perfura minha carne. Os gritos continuam, especialmente em noites sem lua, e aprendi a não me aproximar demais. Alguns paroquianos afirmam ter ouvido os lamentos de suas casas, e em várias ocasiões, aqueles que tentam passar pela parte de trás do cemitério retornam com rostos pálidos e trêmulos, incapazes de articular uma palavra. Tentei abençoar a área, colocar velas e rezar continuamente, mas nada para o que vive atrás do muro. Sei que há almas presas ali, torturadas, talvez por séculos, e que seu sofrimento está impregnado na pedra e na terra. Toda vez que ouço um grito, sinto a dor me alcançando, como se as vozes quisessem me arrastar para o outro lado, para o lugar onde a morte e o desespero se entrelaçam sem fim. E embora eu tente permanecer calmo e fiel, sei que atrás do muro no Texas, há algo que não pertence a este mundo, algo que observa, espera e grita, lembrando-nos de que alguns segredos do além não podem ser ignorados, e que a dor que persiste, invisível e eterna, atrás de cada pedra que pensávamos estar morta. Se você quiser continuar explorando o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like para apoiar nosso conteúdo e comente qual história impactou você mais ou qual você se atreveria a viver, se você ousar. História 9: O altar que se acendia sozinho em Michoacán. Meu nome é Ricardo Salinas, e sou padre em uma pequena vila em Michoacán, um lugar onde a tradição dos altares para os mortos se mistura com a densidade das florestas e a névoa que desce da montanha toda a noite. Desde jovem, oficiei missas, abençoei covas e acompanhei famílias em seus rituais, mas há um fenômeno que desafia tudo o que aprendi e ainda me aterroriza, um altar que se acende sozinho toda manhã, como se forças invisíveis quisessem manter uma cerimônia viva que ninguém organiza ou controla. Tudo começou anos atrás durante uma visita ao cemitério antigo, onde as covas estão agrupadas e regularmente algumas afundam na terra úmida. Naquela noite, um fazendeiro me advertiu que em certas manhãs, ele via velas se acenderem em um altar improvisado, sem que ninguém estivesse presente. A princípio, pensei que eram fantasias ou superstições, mas minha curiosidade me levou a esperar até a manhã seguinte. A noite estava fria e silenciosa, com a névoa cobrindo as lápides e o aroma úmido de terra recém-cavada. Aproximei-me do altar e, para meu espanto, vi que velas novas estavam acesas, sua luz quente iluminando figuras de santos e fotografias que ninguém havia colocado ali recentemente. Não havia rastro de pavios usados ou fósforos, as velas pareciam se acender sozinhas, queimando lentamente enquanto emitiam um calor que eu podia sentir mesmo a 1 metro de distância. Ao redor do altar, o ar ficou denso, carregado com um cheiro doce e penetrante, uma mistura de cera derretida, flores murchas e terra úmida. Senti uma presença intensa, como se alguém invisível estivesse observando cada movimento meu. Rezei baixinho, mas o altar não parou de emitir luz, e pouco a pouco, comecei a notar movimentos sutis, sombras que se moviam entre as covas próximas, figuras que pareciam se curvar diante das velas, como se participassem da cerimônia silenciosa. Várias semanas se passaram, e o fenômeno se repetiu toda manhã. Tentei cobrir o altar com panos, selá-lo com pedras, até colocar água nos recipientes para que as velas não acendessem, mas nada funcionou. Toda madrugada,
as velas apareciam acesas, e o altar estava arrumado como se alguém tivesse passado horas preparando, mas sem pegadas, sem rastros de passos humanos ao redor. O mais inquietante era que, enquanto as velas queimavam, eu podia ouvir um murmúrio baixo, um canto quase imperceptível que parecia vir da própria terra, palavras em línguas antigas que eu não podia entender, mas que transmitiam uma mistura de súplica e gratidão. Uma noite, decidi ficar até o sol começar a iluminar o cemitério. Ajoelhei-me em frente ao altar, segurando meu rosário e rezando intensamente, tentando entender quem ou o que estava mantendo-o aceso. Senti um calor que passou pelo meu corpo, e quando olhei, vi uma silhueta etérea se movendo entre as lápides próximas, uma figura feminina, vestida com roupas antigas, com cabelos longos e escuros, que curvava a cabeça diante de cada vela. Seu rosto era mal visível, embaçado, mas seus olhos pareciam estar fixos em mim, transmitindo uma mistura de tristeza e gratidão. Tentei falar com ela, recitar orações, mas minha voz se quebrou. A figura desapareceu lentamente com o nascer do sol, e o altar ficou em silêncio, as velas quase completamente consumidas, deixando apenas o aroma de cera e terra. Desde então, observei que o altar não apenas se acende, às vezes, novos objetos aparecem, fotografias de pessoas que nunca foram enterradas ali, pequenos objetos pessoais, cartas que parecem ser escritas por mãos que não existem mais. Ninguém sabe quem ou o que realiza esse ritual, mas os moradores aprenderam a respeitá-lo e manter distância. Alguns afirmaram que aqueles que tentam interferir com o altar sofrem de sonhos inquietantes, pesadelos cheios de vozes e luzes que não desaparecem até que o altar se acenda novamente. Tentei abençoar a área, conversar com outros padres, mas toda ação humana parece apenas reforçar o mistério. Toda manhã, quando ouço os primeiros sons do vento no cemitério, sinto que o altar está se preparando, que alguém invisível está colocando as velas, e que os espíritos de Michoacán estão participando de uma cerimônia que transcende nossa compreensão. Cheguei a entender que não é um simples fenômeno sobrenatural, é um lembrete de que fé, memória e respeito pelos mortos têm um poder que escapa à nossa lógica. Toda vez que passo pelo altar, sinto o calor das velas invisíveis, ouço o murmúrio dos cantos antigos e percebo a presença daqueles que não descansam, mantendo uma luz acesa que não pertence a este mundo, um altar que nunca vai parar de queimar no coração de Michoacán. Se você quiser continuar explorando o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like para apoiar nosso conteúdo e comente qual história impactou você mais ou qual você se atreveria a viver, se você ousar. História 10 A mão emergente em Illinois. Meu nome é Tomás Villa-Lobos, e sou padre em uma pequena cidade em Illinois, onde os invernos são frios e os ventos varrem cemitérios antigos como se quisessem levar os segredos dos mortos. Desde jovem, dediquei minha vida à paróquia e ao cuidado dos cemitérios, oficiando missas, abençoando covas e acompanhando famílias em seu luto, mas há um evento que nunca poderei esquecer, o aparecimento de uma mão emergindo da terra durante um enterro, um fenômeno que desafia a razão e ainda me assombra em cada pensamento e em cada oração. Tudo aconteceu num inverno particularmente frio, quando a neve cobria as lápides e os caminhos do cemitério estavam gelados e escorregadios. Eu acompanhava uma família no enterro de sua mãe, uma mulher idosa e amada na comunidade, cuja morte havia deixado um vazio profundo naqueles que a conheceram. Durante a cerimônia, enquanto recitava as orações e abençoava a cova recém-cavada, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado e carregado de presenças invisíveis. Foi então que a vi, uma mão, emergindo lentamente da terra, tão branca que parecia quase luminosa em contraste com a lama escura e úmida ao redor. Meus olhos se arregalaram, e um tremor percorreu minhas pernas. A mão se movia, como se tentasse se agarrar a algo, mas não era acompanhada por nenhum braço, nenhum corpo visível, apenas aquele membro lutando para sair do chão. Tentei manter a calma, rezei com voz firme e chamei a família para se afastar, mas nenhum deles conseguiu desviar o olhar. A terra parecia tremer levemente a cada movimento da mão, e um frio intenso encheu o ar, como se a própria vida estivesse sendo drenada do ar que respirávamos. A família gritou, confusa e aterrorizada, e senti uma mistura de medo e responsabilidade, consciente de que tinha que agir com fé e sem ceder ao pânico. Com o rosário na mão,
comecei a abençoar a terra e recitar orações de exorcismo, buscando acalmar a presença que se manifestava diante de nós. A mão parou por um instante, e durante aqueles segundos, o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo rangido da madeira do caixão e o vento açoitando as lápides. Então, lentamente, a mão desapareceu de volta na terra, deixando um frio intenso e um vazio que parecia se estender além do cemitério. Ninguém disse uma palavra. A família chorou, e eu tremi, consciente de que o que acabáramos de testemunhar não tinha explicação lógica. Nos dias seguintes, voltei ao cemitério para examinar a cova. A terra estava firme, sem sinais de alteração, não havia rastros de que alguém tivesse manipulado o lugar, e ainda assim, a memória da mão emergente permanecia vívida, como se o próprio a guardasse. Com o tempo, ouvi histórias semelhantes de outros padres e vizinhos, covas onde movimentos estranhos eram sentidos, frios intensos que percorriam a pele e presenças que pareciam buscar uma saída da terra. Mas nenhum testemunho se comparava à mão que vi emergir, com sua brancura espectral e seu movimento desesperado, como se clamasse por justiça, vingança, ou simplesmente uma tentativa de retornar ao mundo dos vivos. Desde aquele dia, senti que a cova onde a mão apareceu permanece diferente. Toda vez que passo em frente a ela, um arrepio percorre meu corpo, e ouço, mal perceptível, um sussurro que parece vir do chão, palavras incompreensíveis que me chamam, me advertem e me lembram da fragilidade de nossa existência. Tentei abençoar a área, colocar velas e rezar sem parar, mas a sensação persiste, a terra guarda segredos que não podemos entender e que, ocasionalmente, decidem se revelar. A mão emergente em Illinois se tornou um lembrete constante de que a morte nem sempre descansa em silêncio, que alguns corpos carregam consigo desejos e tristezas que transcendem o tempo, e que há forças na terra que desafiam toda a lógica humana, esperando pacientemente até que alguém se aproxime demais e as veja, como eu vi, com meus próprios olhos, incapaz de desviar o olhar e consciente de que nunca poderei esquecer o que ousou se mostrar a mim naquela manhã fria de inverno. Se você quiser continuar explorando o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like para apoiar nosso conteúdo e comente qual história impactou você mais ou qual você se atreveria a viver, se você ousar.